Olá, internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo nosso programa Política com Visão com Ricardo Soares. Estamos hoje nessa entrevista especial aqui no Felizardo Vieira, na residência da Dona Cineide. Dona Cineide que está recebendo hoje do nosso programa o destaque Melhores do Ano. Estamos entregando algumas personalidades desse destaque. Dona Cineide hoje recebe esse destaque. Cineide, meus parabéns. Muito obrigado. Fique à vontade para dar uma saudação para os internautas. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Cláudia Cineide, vocês todos me conhecem. E pelo nome mais fácil, eu me torno mais conhecida. E estou aqui atendendo o pedido aqui do nosso amigo, porque eu sou meio distante de imprensa, mas por amizade pessoal e atenção, eu estou atendendo o colega. Muito bem. Dona Cineide é uma pessoa que tem história aqui em Palmeirinho, história de vida, e ela vai ficar agora à vontade para contar. Dona Cineide, como foi a sua chegada aqui em Palmeirinho? Conte a história da sua família chegando aqui em Palmeirinho. Como foi essa chegada aqui em Palmeirinho? Fique à vontade. Posso guardar? Pode. Bom, a minha história não tem nada de engraçado. É bem real. Eu nasci aqui em Felizardo Vieira e com pouco mais de 8 anos fui para Cajazeiras fazer primário. Fiz primário no Colégio das Doroteias e daí, com a admissão, parti para o Crato, uma cidade muito boa e que me deixava muita vontade, curiosa, porque tem o que você vê e tem o que você contar. E lá fiz até os 4 anos ginasiais e o primeiro normal. E como eu gosto muito de estudar, gostava, ainda gosto, mas já terminei meu curso, e lá parti para Fortaleza. Lá iniciei os meus trabalhos, diários, como meio de sobrevivência, e daí trabalhei numa firma comercial 10 anos, era chefe de escritório dessa firma, e entre um período e outro de trabalho fiz 4 concursos, passei em todos os 4, mas escolhi o do INSS por ser um órgão mais de proteção pessoal, e então me aposentei por lá. Trabalhei 26 anos e 2 meses no INSS em Fortaleza. Trabalhei lá, ocupei várias funções, fiz o curso de administração pública, fui para o Rio de Janeiro a me aperfeiçoar nesse curso. Lá passei 15, 20 dias mais ou menos, voltei, mudei de cargo e daí chegou a época de me aposentar. Me aposentei na época do governo aquele que está preso com Fernando Collor. E aposentei no governo Fernando Collor. E daí pronto. Eu coloquei meus irmãos, meus familiares, para estudar lá em Fortaleza. Tínhamos uma casa alugada e lá ficava o que se chamava de república, mas república de moças, senhoritas e primos. No caso, doutor Chieta, era Otone e Salete, a família. Nós ficamos muito tempo nessa união lá em Fortaleza. A proporção que iam arranjando namorado, iam se casando, e como eu não podia ficar à parte, me casei por último e após ter terminado os cursos, e pronto, após o casamento, passei 27 anos casada e meu marido se aposentando e eu, logicamente, o interesse dele era vir para cá, porque ele era muito
sertanejo. E viemos para cá, e aqui meu marido foi que me colocou na política, achando ele que eu tinha tido para isso, né? Eu lutei para não entrar porque eu já reclamava muito do papai da política, os trabalhos que ele tinha, as decepções e os exageros de pedidos, sabe? E o ritmo da política daqui eu achava meio angustiante para quem trabalha nela. E ainda hoje tem as mesmas características e vai ser difícil a gente sair desse plano que é eternamente errado. Então, Cideide, eu me chamo Flávio Cideide, na amizade coloquial, me chamam de Cideide, eu atendo, e já teimei várias vezes comigo mesmo para não entrar na política e termino entrando. Mas como já passou meu tempo, eu já estou numa idade bastante alta, eu estou atendendo aqui só o meu amigo, nessa fase de um cafezinho de 2 horas, de 3 horas, estou atendendo aqui a ele, prestigiando com um bolinho, mas não tenho interesse nenhum de retornar a esse tempo que me maltratou muito. Muito bem, você está assistindo aí o canal Política com Visão com Ricardo Soares. Hoje aqui nessa entrevista exclusiva, Dona Cineide recebendo o melhor do ano aqui do nosso programa, do nosso canal. Dona Cineide, conte um pouquinho como era o Felizardo, porque hoje quem chega no Felizardo vê essa cidade, aqui como se fosse uma cidade. Mas como era antes que a senhora chegou, como era aqui o Felizardo? E como era o Felizardo antes? O Felizardo antigamente se chamava Olho d'Água do Melão. Isso era em que ano mais ou menos? Que ano mais ou menos? Isso desde que ele era... Era Olho d'Água, não era? Era Olho d'Água do Melão, desde quando ele era dependente do Baixio, viu? Olho d'Água que tinha uma nascente, era de água? Não, a nascente é do Melão. Olho d'Água do Melão, né? E aquele sítio é povoado com uma série de pessoas da família do papai. Tanto do papai como da mamãe. Então, tudo ali família, e recebeu naturalmente a qualificação de Olho d'Água do Melão por ter essa fonte d'água do Melão. Viu? E aqui era pouca casa, né? Aqui era pouca casa. Esse distrito, o Felizardo, quem comprou esse Felizardo foi meu bisavô. Aqui só existia uma casa. Uma casa que era de um escravo e ficava aqui nos altos do açude, do lado direito. E daí para cá foi aparecendo pessoas e meu bisavô não vendia terreno. Ele dava o terreno para as pessoas morarem e aqui eles formarem o rancho deles. Então, isso aqui tinha muito escravo na época. Depois, com o crescimento da família, meu avô tinha esse sítio ali, onde está localizada a Serra do Pintadinho, e começaram a plantar algodão, e daí ele tinha a fábrica onde hoje é o Menino Alves, Paulo Alves, ali era a fábrica de algodão. Algodão, né? Fábrica de algodão, né? Era uma fábrica mesmo, de algodão do meu avô, era Vicente Felizardo Vieira. E lá trabalhavam os filhos, que era tio Zeca, o papai, tio Bonifácio, tio Gibiro, tio Filho, toda essa população de filhos trabalhava lá com ele. Com a sequência do tempo, o tio Bento, que era o mais estudado da época, que era o mais novo, estudava no Cajazeiras, naquele colégio Diocesano. E era quem dirigia a fábrica.
E tudo ia muito bem. Eu estou contando o que o papai dizia. Quando um certo dia ele estava na calçada e brincando com um colega lá do trabalho, caiu e um dos cestos que estava na calçada tinha um arame que cercava o cesto e caiu, e ele caiu por cima desse cesto de arame e furou o pulmão. E com esse negócio aí ele faleceu, e como ele era o mais versado, tinha algum conhecimento através do estudo do diocesano, ficou difícil para os outros prosseguirem, porque na época era muito difícil a formatura aqui, né? Então a fábrica foi caindo, e eles resolveram vender a Cícero Fernandes. E daí, porque ainda hoje eu peço, Paulo, não mude nunca essa estrutura dessa fábrica, porque isso aqui é um prédio saudosíssimo para a gente, né? E lá dentro, se você entra lá nos quartos lá da loja do Paulo, você vê como é que se chama esse negócio? Sustenta-telha. Os andaibes lá, a largura é quase do tamanho da sala. Então isso aí, eles viviam muito bem aqui, e meu bisavô passou a doar terrenos aqui para que acontecesse como é que se diz? Um aumento de pessoas para morar aqui. E aconteceu. Aqui antes era só mato, só mato. Só existia uma casa aqui, só uma casa, que era ali onde é localizado o colégio. E ele começou a doar os terrenos, começou também a doar o terreno para a igreja. Na época pertencíamos a Umari, a diocese de Umari. E isso foi aumentando, e eram 9 irmãos Felizardo, 9 irmãos, e cada um tinha o seu trabalho específico. Depois disso, a fábrica começou a cair com a ausência do meu avô, e desse filho dele mais esclarecido, a fábrica começou a cair, a ter prejuízos comerciais, e resolveram vender a Senhor Cícero Fernandes. A história com essa aí. Meu avô morava em Palmiri também, tinha uma casa em Palmiri, tinha uma em Cajazeiras, ele vendia algodão exatamente para esses centros comerciais, mais adiantados. E, encerrado isso, ficaram só no sítio Pintadinho e aqui. E aqui era só a família Felizardo. Muito bem, você está assistindo o programa Política com Visão no canal do YouTube. Deixa o seu like, se inscreve, compartilhe nossos vídeos, hoje entregando o destaque a Dona Cineide aqui no Felizardo Vieira. Dona Cineide conta a história do início aqui no Felizardo. Como foi a sua entrada na política? Nós sabemos que, como diz o filósofo, o homem é um animal político. Existem as políticas públicas, as políticas partidárias e a política intrínseca da pessoa em ajudar. Dona Cineide é uma pessoa que ela tem no seu sangue aquele desejo de ajudar as pessoas. Aí conta como foi a sua entrada na política partidária. Bom, eu sinceramente, eu não pensava nunca entrar em política, mas as coisas nem é como a gente pensa e nem é como a gente quer. Então, o meu pai, Chico Felizardo, era um homem dotado de muitas ações, benevolências, né? E ele tinha, assim, ao redor deles, ele tinha uma amizade que ninguém pode classificar. Quem era pobre corria para cá, quem era rico corria para cá.
E isso ele formou esse ciclo amistoso e começou a crescer o seu nome. A pobreza vinha toda para cá, ele era dono de um coração sem limite, viu? Ele hospedava pobre, rico, quem aqui chegasse, e doava parte de terra para construir sua casa. Não só ele, como os irmãos dele. Ele, como ser um dos mais velhos, orientava também os irmãos a não fazer qualquer, eu digo assim, que não deixasse, não dificultasse a doação das terras, porque ele mostrava logo assim, tanto vai crescer a cidade, viu? Como vai melhorar o lema de trabalho aqui, porque só existia serra, mato, e realmente foi o que aconteceu. E então aqui não só o papai, como todos os irmãos doavam suas terras. Não precisava vir aqui pedir a papai para o seu mais velho para doar um pedaço de chão. Eles doavam e ficavam doando mesmo. O papai não dizia nada, todos concordavam. E assim foi. Nós pertencíamos, com a continuação, nós pertencíamos ao município de Baixio. Papai começou logo a ser político cedo, pois ele trabalhava com Cícero Brasileiro. E aqui pertencia ao município de Baixio. Ele foi vereador por lá umas 2 vezes ou 3, se não me engano, umas 2 vezes. E quando aqui foi crescendo, e o prefeito de Baixio, achando que precisava ter um distrito do Baixio, porque só tinha Lagoinha, ele veio aqui e fez uma votação. Que é Lagoinha em Palmirim, né? Hoje? Que é hoje Palmirim. Ele fez uma votação num quarto ali, que se chama Quarto da Aliança, e eu vou lhe dizer por quê. Porque antes, no meio dessa estrutura que eles estavam montando, chegaram aqui os Cavaleiros da Esperança, que era daquele político, vocês sabem quem é o político, da época de Getúlio, eu não me lembro o nome dele, mas depois eu me lembro. E eles vieram aqui, minha mãe era professora, estava dando aula. O Juscelino Kubitschek? Não, Juscelino. É do tempo de Getúlio, muito antes, viu? E então esse senhor veio aqui, era uma cavalaria grande que ia atravessando o país, e vieram aqui Carlos Prestes. Sim, aí dizer. Carlos Prestes. E aqui não tinha lugar para fazer o comício, não tinha. E minha mãe era professora e perguntou se a escola dava para ele fazer a reunião dele. Papai disse que em 30 minutos ele fez, juntamente a sua turma que ele vinha trazendo, ele fez um comício dentro da escola e implantou o Partido Liberal. PL, o Partido Liberal. Mas chamava o Partido Aliança Liberal. Daí porque... Depois veio a Arena, né? Depois. E aí esse quarto se chama ainda hoje o Quarto da Aliança Liberal. Pessoal, o Quarto Aliança. Então nós temos essa história que no município não tem. O Felizardo tem uma história implantada aqui dentro que Luiz Carlos Prestes veio aqui a cavalo, porque eles andavam no país todo, e a proporção que andavam, iam fechando os acordos, fechando, e cediam os cavalos. Os cavalos chegando aqui, cansavam, aí e voltavam. Papai me dizia que não era
não era mais do que 25, 30 minutos. Aí como foi a senhora entrar na política? Como foi? A senhora entrando, seu nome cogitar na política? Bom, eu não... De quem foi o estímulo? De quem foi aquela... Eu terminei meu trabalho, eu era funcionária pública federal, me aposentei pelo INSS e meu esposo também trabalhava em Fortaleza e se aposentando, disse, eu não fico aqui, eu quero ir para Felizardo. Eu digo, por que nós não vamos lá para a sua terra, que era o nome da terra ali perto de Poeira, por ali, Morada Nova. E a família dele toda era agricultura, negócio de gado, essas coisas. Aí, e ele não, eu gosto dele, gostei de lá. Me casei, fiquei, aí vim para cá, aqui chegando, ele adorou isso aqui. Aí plantou logo um trabalho lá, criou gado, modificou uma série de coisas, fez uma casinha, tudo, ali no sítio Pitadinho. Agropecuarista, né? Então, era uma época de política e ele disse, Sinei, você vai entrar nessa política, seu pai já está cansado e você é quem vai resolver esses problemas. Não me bote, não me jogue com essa história de política que eu... Esse abacaxi não, né? Aí vai essas conversas, aí papai começou, minha filha, era até bom para você, porque você sai da capital e tudo. E então, foi isso. Aí apareceu um comício ali em Canaúna de um político que eu não me lembro mais, era um senador. Quando nós chegamos, aí ele disse, eu quero ir para eu ver como é o estilo disso aqui. Quando nós chegamos lá, ele chegou para mim e disse assim, você vai falar desse comício. Eu digo, não quero entrar em política, vai entrar em política é agora. Eu sinto que você dá para política. E nesse negócio, eu aceitei, subi no palanque, falei, recebi as palmas da plateia e quando eu desci, eu notei que os olhos dele brilhavam. E chegou aqui muito animado, contando para o papai, e o papai veio assim, não dizia nada. Terminou ele conversando com a Cheta aqui, essa sala aqui é uma sala de reunião política. E a Cheta foi, está muito bom, vamos colocar o nome de Sinei. E foi só isso. Aí lá vai eu ser vereadora, eu entrei como política minha vereança primeira, no governo Luiz Alves. Luiz Alves se hospedava nessa casa e vinha fazer a política. O Bola de Ouro. O Bola de Ouro. Se hospedava aqui, papai gostava muito dele e ajudou muito ele no trabalho da política, né? E assim... Foi vice-prefeito, né, de Puíca. Papai. A senhora foi vice-prefeito, foi? Eu fui vice-prefeita. O governo... Wilson. O último mandato foi de vice-prefeito. Presidente da Câmara, não foi? Também. Fui presidente da Câmara. Fui vereadora 3 vezes e fui vice-prefeito uma vez. Sinei, o que a senhora tira durante todo o seu período político? O que a senhora tira de experiência nessa sua área política hoje na vida da senhora? O que a senhora tem como experiência? Experiência não muito boa. Não muito boa. Eu vejo... A senhora pensava que a política era de um jeito e demonstrou ser outra? Eu não pensava assim. Pela fórmula com que meu pai trabalhava aqui em casa, eu achava que ia ser muito fácil. E era fácil, papai era uma pessoa muito sincera, muito boa para a pobreza, aqui não tinha nem esmero e nem também pouca coisa. Eram os amigos e de muita confiança. Ele tinha essa orla aqui todinha desse distrito. Esse pessoal todo gostava muito dele. Todo mundo, tudo que iam fazer, ia pedir a orientação dele. Eu achei, pelo lado da amizade do papai, seria bom para mim. E meu esposo automaticamente também ficou feliz e ficamos aqui.
mas com a continuação, não era a política que eu desejava, não era a política que eu desejava. Eu queria implantar uma política de trabalho, de amizade, de estrutura, que desse meios para o agricultor, né? E não vi isso, não consegui. Não tenho nada contra ninguém, fui logo trabalhar com o Wilson e aqui estou, não mais querendo participar de nenhum caso político. Só tá dizendo, mas se aparecer, né, algum líder político, chamando a senhora para a senhora compor, a senhora está disposta a concorrer novamente? Não entro mais em política, eu sou decepcionada com a política daqui. Por quê? Porque a política influenciou, o dinheiro influenciou muito o eleitor aqui, muito. Então a política aqui é cara. E isso prejudicou tanto a mim, como política, e a qualquer outro que aqui chega. E também eu não vejo horizonte para a política daqui. Era preciso que houvesse uma transformação. Eu acho que o mundo teria que se acabar para voltar de novo. Muito bem. Dona Cineide recebe um destaque melhores nosso canal. Dona Cineide, ficam as suas complementações. Fique aí nos finalmente aí, dê a sua saudação final do nosso programa. Fique à vontade. Pois bom. Seus agradecimentos. Eu não sabia que ele ia me fazer essa surpresa. Mas aqui chegando, o que ele me perguntou, eu disse. Não tenho nada contra ninguém, nenhum político, não tenho. Fui vereadora 3 vezes. Vice-prefeita. Fui vice-prefeita. E o pessoal me tem como política, mas eu não sou política. O que eu tenho aqui é muito trabalho, porque eu trouxe alguns doces do meu pai. Eu não posso ver ninguém sofrendo, eu ajudo. Eu abro a porta da minha casa 2 horas da manhã para atender. Ainda continua ajudando? Continuo ajudando. Eu abro a porta aqui 2 horas da manhã e olhe para onde eu mando a pessoa. Raimundo Macedo. É quem me acolhe aqui, é quem sustenta todo esse declínio de falta de médico. Quem sustenta isso aqui se chama Dr. Raimundo Macedo. E eu faço isso também em homenagem a ele, porque é um lutador e tem um coração muito grande. Muito bem. Um abraço. Tá. Vamos ficar aqui tomando um cafezinho. Dona Cineide, um abraço para você. Tá. Dá um tchau para o Salazar.